No vídeo de hoje, nós vamos fugir para Nápoles, no sul da Itália. Uma cidade que divide opiniões. Muita gente que visita diz que gosta, mas muita gente odeia. Com quase 3.000 anos de história, Nápoles foi fundada pelos gregos e ao longo dos séculos dominada pelos romanos, franceses e espanhóis. Ela é a capital do sul da Itália e está localizada bem no meio entre o mar Mediterrâneo e o imponente vulcão Vesúvio, considerado um dos mais perigosos do mundo até os dias de hoje. Nápoles com certeza não foi a cidade mais bonita que a gente visitou nessa viagem pela Itália. Não é a que tem os pontos turísticos mais marcantes, nem a que tem a história mais antiga. Mas já dando um spoiler pra vocês, a gente ficou totalmente apaixonado. Visitar Nápoles é entender a beleza do caos. É sentir muito além de fotografar um lugar instagramável. É experimentar pela primeira vez na vida um sabor que já é tão familiar e ainda assim se surpreender. É conversar com as pessoas na rua, é andar meio sem rumo, entrar em cada viela, prestar atenção nos detalhes, é olhar sem preconceito. Nápoles é uma cidade muito autêntica, cheia de vida, um lugar que realmente tem alma e que atrai justamente por essa simplicidade, longe do hype ou do destino que bomba nas redes sociais. Nesse vídeo a gente vai te mostrar o que fazer em 2 dias inteiros na Terra da Pizza, passando por alguns dos pontos turísticos mais famosos da cidade, como a rua Spacca Napoli, o Quarteirão Espanhol e o Muro do Maradona. Você também vem com a gente em um bate-volta para conhecer Pompeia, a cidade que foi soterrada pelas cinzas do vulcão Vesúvio há quase 2.000 anos. Além disso, a gente vai te contar a nossa opinião sincera sobre a pizza napolitana. Vamos te indicar restaurantes, passar dicas de onde se hospedar em Nápoles, falar sobre como é a segurança na cidade e como se locomover por lá, inclusive mostrando a realidade de desbravar tudo isso viajando com a nossa bebê de 1 ano e 4 meses. E claro, vamos abrir os preços de tudo que a gente fez, assim você consegue planejar sua viagem sem surpresas. Esse é o 6º episódio da série Vamos Fugir para a Itália. O nosso roteiro já passou pelo Lago de Como, por Verona, Veneza, Bolonha, Florença e depois de Nápoles ainda vamos para Roma. E claro, vamos compartilhar tudo aqui no canal com vocês. E aí, vamos fugir para Nápoles? Esse vídeo foi produzido em parceria com a Safety-Wing, uma empresa especializada em seguro-saúde internacional para viajantes e nômades digitais. Chegamos em Nápoles, cidade polêmica da Itália, porque é conhecida pelo caos, mas também muitos amam pelas comidas. Aqui a pizza é a capital da pizza na Itália, a pizza napolitana super famosa. Enfim, a gente está empolgado para conhecer essa cidade. A gente vai ficar aqui 2 dias. Hoje a gente vai explorar um pouco a cidade de Nápoles e amanhã a gente vai para Pompeia para conhecer a cidade que foi engolida pelas cinzas de um vulcão. Ó, esse é nosso apartamento aqui em Nápoles. Essa é a sala quando entra. É um apartamento lindo, gente. Enorme. Olha o tamanho desse quarto. Muito grande. E ele é melhor do que a gente tava lembrando que era, viu? Pra falar bem a real. Aqui tem um banheiro, deixa eu mostrar primeiro. Olha o tamanho desse banheiro. Bonitinho, tem borboletinhas. Ele é bem bonito, ó, clarinho e tal. Eu vou sempre nas coisas clarinhas, eu adoro. Eu vou sempre nos branquinhos que me chamam a atenção, que mostra que é limpinho, né? Ó, aqui, cozinha completinha. A sala. Uma sala gostosa. E a gente decidiu ficar perto da estação aqui, porque como a gente vai pra Pompeia, a gente achou que ia facilitar a vida. E realmente facilita. Mas a região não é uma região bonita. Na verdade, o prédio é bem feio por fora, é um prédio bem velhão, assim. Mas por dentro ele é novinho, todo reformado, então bacana, gostamos. Para quem quiser o link desse AP e de outras hospedagens bem avaliadas e bem localizadas em Nápoles, a gente montou uma planilha com várias indicações para te ajudar. Tá nesse QR Code aqui da tela e também em um link na descrição. A gente já vai começar com o sfogliatelli, que é uma massinha deles aqui, uma massa folhada deles, tradicional aqui de Nápoles. Ela é formato de uma concha, ó, e ela é toda folhadinha. E o recheio é de ricota com fruta cristalizada, acho que é com laranja cristalizada, acho que tem algumas especiarias também. E é muito tradicional deles aqui, eles comem de manhã, café da manhã. Ó como é bonito, cara. Nossa! Maravilhoso.
é diferente, assim, é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é interessante. Porque ele não é um croissant e não é só uma massa folhada, ele é um sfogliatelli. Sério. E a ricota não é uma ricota doce, é um creme à base de ricota. Nossa, é maravilhoso, sério, comam isso. Custou 2 € cada um. Eu poderia morar nesse sfogliatelli. Nossa, parece muito bom. A gente veio nesse, chama Sfogliatelli Atanasio. Eu tinha visto num vídeo, e eu acho que foi da BBC, se eu não me engano. E aí eu procurei no Google e achei realmente a avaliação muito boa e é muito cheio. E dizem que a galera local come aqui e fala que é o melhor sfogliatelli de Nápoles. Ele fica bem na frente da estação. Nossa, tô salivando, gente. Ó o cracker. Ó. Nossa, é maravilhoso. Tá quentinho. Nossa, maravilhoso. Nosso plano para conhecer Nápoles foi traçar o ponto mais longe que a gente queria conhecer, que era o Castelo do Ovo. E aí a gente pegou um metrô, na linha 1, lá de onde a gente estava na estação, para chegar mais perto dele. Só que aí a gente chega numa região que ainda tem que caminhar um pouco. E nessa caminhada a gente descobriu que tem várias coisas para ver. Como, por exemplo, esse castelo onde eu tô, que é o Castelo no Ovo. Tem o no Ovo, de novo, e tem o do Ovo, que é o ovo mesmo. E aí a gente, parece que funciona um museu aqui dentro, que está temporariamente fechado, mas dá para entrar aqui no pátio. E é muito bonito o castelo, viu? Não, nem esperava, mas é bem imponente. Gente, falei besteira. O castelo que está fechado para visitação é o do Ovo. Esse aqui, tá vendo como eu tô confundindo também? Esse aqui tá aberto, funciona um museu cívico. Ali, ó, a entrada tá funcionando normal. Tem inclusive várias excursões de escola lá fora, a criançadinha vai entrar. Mas a gente não vai entrar porque a gente quer seguir logo até o do Ovo pra dar tempo, porque a gente só tem um dia pra conhecer Nápoles, então bora pra lá. O caminho até o Castelo do Ovo, saindo lá do Castelo no Ovo, é muito bonito, porque a gente vai pela Lungomare, que chama, que é a orla aqui de Nápoles, um pedaço da orla. É muito bonita a região, é beira-mar e é um lugar bem menos caótico do que o que a gente espera de Nápoles, do que a gente já viu de outras regiões. A região onde a gente está hospedado, por exemplo, a gente está lá perto da estação de trem, estação central, uma região bem mais caótica, e em outras regiões que a gente vai passar ainda hoje, vocês vão acompanhar. Mas fica a dica, dá uma caminhada aqui pela orla, é bem gostoso. Uma dica que faz toda a diferença para quem é nômade ou expatriado e vive na estrada. Sabia que existe uma espécie de plano de saúde que funciona no mundo todo? É o Nomad Insurance Complete da Safe2Wing. Funciona assim, você pode consultar com qualquer médico, clínica ou hospital da rede pública ou privada de 175 países ao redor do mundo. O plano cobre consultas médicas e com especialistas, check-ups, saúde mental e terapias como fisioterapia e nutricionistas, além de maternidade e tratamentos de câncer. Ou seja, você não precisa deixar para fazer todos os seus check-ups ou tratamentos de uma vez só quando voltar para o seu país oficial de residência. Essa é uma opção muito boa para quem não tem residência fixa, mas está preocupado em cuidar da saúde mesmo que em movimento. E ele funciona inclusive no seu país, ou seja, quando você vier para o Brasil, vai continuar protegido. Ah, e é claro que ele também tem cobertura para emergências durante as viagens, como o seguro-saúde comum, incluindo internação ou cirurgias. E o plano ainda vem com uma proteção de viagem contra atraso de voo ou extravio de bagagem. Para contratar é simples e 100% online, você pode assinar de qualquer país. Usando o QR Code ou o link da descrição, você ganha 10% de desconto nos planos anuais. Agora bora voltar pro vídeo. E aqui da orla dá para ver também o vulcão Vesúvio, que é aquele famoso vulcão que entrou em erupção há quase 2000 anos e destruiu a cidade de Nápoles. Cidade de Nápoles não, a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano, que é o passeio que a gente vai fazer amanhã para Pompeia. É muito bonita a vista daqui também, ele fica no continente,
mas forma meio que uma baía assim aqui onde a gente tá, e dá pra ver ele lá no fundo, bonitão. Agora sim, Castelo do Ovo aqui atrás de mim. Eita, lá ele, ficou estranha essa frase, né? Mas enfim, Castelo do Ovo. Muito bonita a vista daqui do castelo. Ele é a fortaleza mais antiga de Nápoles. E a curiosidade dele, né, que tem uma lenda que ele foi colocado um ovo mágico na fundação dele, na construção. E o que diz a lenda é que quando esse ovo quebrar, se deteriorar, vai acontecer uma catástrofe muito grande em Nápoles. Aparentemente nunca quebrou o ovo porque Nápoles continua intacta, mas fica aí a curiosidade. Mas o mais legal para mim daqui é a vista do castelo compondo essa paisagem aqui na orla do mar, o Vesúvio no fundo também, muito lindo, cara, muito bonito. Caminhando mais um pouco, chegamos à imponente Praça do Plebiscito. O nome é homenagem à votação que unificou a Itália, unindo a região sul e o resto do país. Ela é bem grande e o visual impressiona. De um lado fica a Basílica de São Francisco de Paola, erguida no século XIX como pagamento de promessa do rei Fernando I por ter recuperado o trono de Nápoles. E em frente a ela fica o Palácio Reale. Ele foi erguido no século XVII, durante o domínio espanhol, para hospedar o rei da Espanha. Mas detalhe, ele nunca apareceu por lá. Hoje o palácio é um museu aberto à visitação. Atrás da Praça do Plebiscito, a gente achou uma pizzaria no mapa aqui, tem uma nota boa, a gente vai almoçar lá. Mas aqui a gente já começa a entender um pouquinho da fama de Nápoles. Que as ruas estreitas, calçadas quase inexistentes, carro para todo lado, moto passando. Olha que lugar, mas é ao mesmo tempo muito legal, porque é muito autêntico. Aqui a gente começa a entender porque que o pessoal fala para não trazer carrinho de bebê. Que é realmente difícil de andar. Pizzaria Pavo, fica bem atrás do Plebiscito, como eu falei, e a gente vai almoçar aqui, nota 4.7 no Google, bem bonitinha a pizzaria. Eu não sei se a pizza é boa, mas eu já gostei da pizzaria porque pedi uma taça de vinho, geralmente eu peço vinho da casa, que é o mais barato. E aí 5 euros, que é o padrão, assim, né, nessa faixa. Só que geralmente vem uma dose de vinho, que é mais ou menos aqui, assim, na taça. Esse aqui veio o padrão balde. Padrão Argentina, né? Estilo Argentina. Quem viu o vídeo da Argentina viu que a maioria das doses que a gente pedia era uma taçona também. E aí, pô, gente, é muito vinho. Já valorizou 5 euros, que é caro 5 euros, né, velho? Pô, mas vale, hein? Pô. Por esse tamanho, vale. Olha o tamanho da pizza. E aqui a pizza é assim, né, velho? É individual. E tem que ser uma pra cada um. Você não pode pedir, porque diz que eles ficam ofendidíssimos se você dividir a pizza. A parada é séria aqui. É. Olha como ela é. Aqui, gente, a pizza, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, né? A do Brasil é bem recheadona. Essa pizza daqui, ela é mais molho de tomate e pouco queijo, tá vendo? É mais sobre o molho e a massa do que qualquer outra coisa. Espera aí só um minutinho que eu vou resgatar a Isabela aqui. E por conta disso, às vezes a pizza daqui pode dividir opiniões, mas vamos ao veredicto. Essa daí é a marguerita, que é a clássica napolitana, né? Nossa, eu gosto. É assim mesmo que come. Dobra no meio, come com a mão. Nossa, muito boa. O molho de tomate é muito saboroso. E a massa, ela é bem molinha. Assim, não é que é mole. Tipo o molho dá uma amolecida, não é molenga. Né? Mas não é molenga. Ela é meio que amolece na boca, se derrete na boca.
Nossa, bem gostosa. Gostei muito. Uma curiosidade é que a pizza margherita, ela foi criada em homenagem à Rainha Margherita, lá em 1800 e pouco. E ela representa a bandeira da Itália. Tem o vermelho do molho, o branco do queijo e o verde do manjericão. Sério, experimentem, deem uma chance, porque é muito boa. E aí eu pedi, a gente vai dividir as duas. Aí eu pedi uma caprichosa, que é com presunto cru. Não sei, é parecendo cozido, mas acho que é presunto cru. E Cogumelos, cogumelo, queijo e manjericão. Manjericão e molho de tomate. Não, aqui também, essa também, ela é mais recheada Tá vendo, que a margarita. Mas não é assim, tão recheada quanto as do Brasil. Não. Mas é que os ingredientes são tão bons, o molho é tão bom, a massa é maravilhosa, né? É muito boa. É realmente um pouco diferente, mas... Nossa, é muito gostosa. E é importante falar também que na Itália, dependendo da região, a pizza vai ser diferente. A mais clássica, né, a mais próxima da nossa é a pizza napolitana. Mas a gente Tem a massa fininha, né? tem a massa mais fininha. Mas no norte da Itália, a gente comeu pizza que a massa era bem mais grossa, era bem próxima de um pão, assim, bem diferente mesmo, mas também muito boa, muito saborosa. Então, cada lugar tem um conceito diferente de pizza aqui na Itália. Mas nenhuma é tão recheada quanto as do Brasil. Então, a gente já ouviu gente reclamar de vir pra cá e falar, não gostei da pizza da Itália, não tem recheio. Mas é diferente, tem que vir com essa cabeça. É muito questão de gosto também, né? Gosto. Não tem Eu certo ou adoro, errado. cara, eu já comer essas pizzas aqui todo dia, né? Detalhe, a gente tá almoçando, tá? Isso aqui é o almoço, talvez a janta seja pizza também. Boa, né? Maravilhosa. E não é tão mole. Eu acho que a marguerita tem mais molho, amolece mais. Essa aqui é mais crocantinha a massa. Olha, é legal. Ó, o total da conta deu 24 euros. A gente pagou com o cartão da Wise, a gente tá usando pra tudo aqui durante a viagem. E a gente recomenda, fica a dica para economizar, porque tem a menor taxa de câmbio, funciona em todos os lugares, facilita bastante. Então, deixar o QR Code aqui para vocês baixarem ou o link na descrição. E vocês ganham taxa grátis na primeira transferência se usar esse link. Então, fica a dica aí para vocês usarem também. Bem perto ali da pizzaria e da praça, do plebiscito, é difícil falar isso. Fica essa galeria Umberto. Gente, ela é muito bonita. Vale a pena, aqui tem várias lojas de várias marcas, tem cafés também, mas vale a pena vir para dar uma olhada na arquitetura do lugar. É muito bonita, muito cheio de detalhe. Vou virar a câmera para vocês darem uma olhada em como é. A Galeria Umberto I foi construída no final do século XIX para substituir os cortiços da região. A ideia era criar um polo comercial de luxo para a burguesia da época. O visual lembra muito da famosa Galeria Vittorio Emanuele II de Milão, com essa cúpula impressionante de ferro e vidro que chega a 56 metros de altura. Com mais 10 minutos de caminhada passando pela Via Toledo, que é o calçadão de pedestres mais movimentado e cheio de lojas da cidade, a gente chegou no Quartiere Spagnoli, um bairro que é o puro suco de Nápoles. Esse aqui é o Quartiere Spagnoli, que eles chamam. São várias ruas com coisa do Maradona para todos os lados, que os caras são fanáticos pelo Maradona. E é tudo que a gente imagina de Nápoles, assim, os clichês que a gente conhece. Deixa eu abrir um pouco a câmera para vocês verem melhor. Os clichês que a gente conhece sobre Nápoles é aqui. É assim, um furdunço, é comida, é bebida, é coisa do Maradona, é roupa de futebol, é tudo ao mesmo tempo acontecendo, bandeira. Sério, uma loucura, motinho passando na rua, no meio das pessoas, no meio dos turistas. Ah, a gente chegou aqui no mural do Maradona, bem famoso desse prédio. Nossa, mas é legal, viu? Vim aqui, é uma loucura, mas é bem legal. Para vocês entenderem um pouco do porquê que o Maradona aqui é endeusado em todo lugar.
tem foto dele, tem mural dele, ele tem altar para ele. Ele veio jogar no Napoli em 1984, uma época em que o Napoli ele era nada, assim. Os times do norte desprezavam, o Napoli não ganhava nada. E ele ficou aqui por vários anos, ganhou 2 títulos nacionais, então ele levou o Napoli, tirou o Napoli da fila e ajudou o time a ganhar a Copa da UEFA, se eu não me engano, em 89. Ou seja, ele tirou o Napoli do nada e botou o Napoli em algum lugar. Isso daí resgatou o orgulho napolitano, não só para o futebol, mas como uma cidade, como um orgulho realmente de ser napolitano. Então eles endeusam realmente o Maradona aqui. Eu acho que é um endeusamento tão grande ou mais do que os próprios argentinos têm com o Maradona, que é muito forte, você vê em todo lugar. Aqui nessa parte mais hispânica aqui, é muito assim, todo canto tem, mas a gente viu em vários lugares da cidade também. O Quartiere Spagnoli é um bairro com várias ruazinhas apertadas, com calçadas estreitas e muitas subidas e descidas. Mas eu acho que vale dizer que a gente fez todo esse roteiro a pé e com carrinho de bebê, e foi tranquilo até. É um pouco difícil de se locomover com o carrinho? Em alguns lugares sim, mas nada comparado a Veneza. Quem viu o vídeo sabe do que eu tô falando. A gente ouviu muitos conselhos para não sair com carrinho de bebê em Nápoles em hipótese alguma. Mas mesmo assim a gente saiu e apesar de tudo, eu ainda acho que valeu a pena ter levado para não ficar tão cansativo nem para ela nem para nós. Uma outra curiosidade de Nápoles é que a cidade ficou historicamente conhecida como a cidade das 500 cúpulas, por ter muitas igrejas, né? Mas esse termo 500 cúpulas é bem antigo. Hoje, na verdade, são aproximadamente, posso estar errado aqui, mas em torno de uns 1000 templos religiosos. Então é muita igreja para visitar, não dá para visitar todas. A gente visitou agora a igreja de Jesus Novo, que fica na Scapanapoli, a gente já vai falar mais dessa rua. Mas a igreja de frente, ela não apresenta nada, assim, não é tão bonita. Mas dentro, cara, é uma riqueza de detalhes, é muito bonita. É uma das mais bonitas que a gente viu até agora na Itália. É tanta coisa, assim, é tanta informação, tanto detalhe para olhar que você nem sabe para onde olhar. Vale entrar, vale ver, a igreja é gratuita, não paga para entrar. Eu e a Eli, nós não somos religiosos, mas a gente sempre visita os templos religiosos por onde a gente passa. Então, vocês já viram aqui na Itália várias igrejas que a gente passou. Na Tailândia a gente foi em vários templos budistas. Enfim, eu acho que faz parte, né, da cultura, da história, a gente aprende muito sobre o lugar também, visitando as igrejas, sem contar a beleza. Geralmente é um lugar muito rico de construção, de arquitetura, conta muito da história do lugar, por isso que a gente gosta tanto de visitar. E se você for religioso, aí é mais legal ainda. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve no nosso canal. Além dessa série da Itália, a gente tem muitos vídeos de viagens por outros países e também pelo Brasil, sempre com dicas práticas assim. Eu acho que você vai gostar. O Ulisses falou dessa rua, Spacanapoli. Ele falou Scapanapoli, mas na verdade é Spacanapoli. Essa é uma rua bem grande que corta, é uma rua, um retão assim, ó, que corta a cidade exatamente ao meio. E é uma rua bem turística. Ela é muito diferente da onde a gente estava antes, que era a parte espanhola, né, o quarteirão espanhol. Lá você via mais a casa dos moradores, você via as roupas penduradas. Aqui também tem, mas aqui parece ser bem mais turístico, assim. Tem muito mais restaurante, tem cafés, tem loja de doces, tem um monte de loja de souvenir. Mas é muito interessante, é muito legal de ver, porque também é tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um pouco caótica, mas é um caos diferente da outra. Mas é muito interessante de ver e eu acho que é um ponto obrigatório para quem vem para Nápoles, assim, não tem como não passar aqui. Outro prato típico, doce típico daqui é o tal do baba al rum. Eu não sei o que é, nunca comi, nunca vi. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Eu não sei nem como é que bolinho, eu não sei nem como é que come, porque ela me deu com garfo, então eu vou comer com garfo, mas porque eu acho que ele mela a mão, né? Ele é todo tem uma calda assim, parece um caramelo melecado. Vamos ver. É um bolinho, ó. Uma massinha de bolo, pão, sei lá. É bom. Tem muito gosto de rum?
tem um gostinho de rum de fundo, não é tão forte esse, pelo menos. Eu tinha ouvido falar um pessoal reclamando que era muito forte de rum e tal. É um gosto gostoso de rum. É bom. É maçudinho, assim. É um bolinho, tipo um bolo nosso caseiro. Um bolo de laranja, sei lá. Fofinho. Com uma calda com rum. Gostoso, eu gostei. Eu não sei exatamente quanto custou, porque a gente pediu um sfogliatelli também, esse de pistache. Não é tradicional, mas a gente é fã de pistache, ali é louca do pistache. Juntos deu 5,50, então faz as contas aí, deve ser mais ou menos 2 e pouco cada um. Ali, vou deixar pra ela experimentar, porque afinal Obrigada. ela gosta mais. E a gente tava passando na rua, aí a gente viu esse lugar aqui que a gente achou bonitinho. Lavera Sfogliatella chama. E aí a gente olhou no mapa, no Google Maps. Aqui. Na real é Sapori di Sfogliatella agora, acho que mudou. Ah, mudou o nome. Ali tá escrito isso que eu falei. É. Ah, é, ali em cima tá, ó, Sapori di Sfogliatella. E aí o que a gente fez? Que é uma coisa que a gente sempre costuma fazer. A gente olhou no Google Maps o nome do lugar pra ver as avaliações, se tinha avaliação boa. E aqui tinha, era quanto que a gente viu, Lico? 4,5. 4,5. Acima de 4 normalmente é bom. E aí a gente sentou pra comer, porque às vezes, gente, tem uns lugares assim que são muito pega turistas, é caro, não é bom, então é bom sempre olhar. Aí fica uma dica pra vocês, a gente tá usando nessa viagem, sempre usa, em todas as viagens, na verdade, chip internacional, porque assim a gente chega no lugar já com a internet funcionando, pra fazer esse tipo de coisa. Não só pra postar, que a gente gosta também, lógico, o nosso trabalho, né, vocês acompanham, mas pra usar, pra pesquisar, pra pegar um aplicativo, um carro por aplicativo, essas coisas. E aí a gente vai deixar aqui a indicação do que a gente usa pra vocês verem também. Vai deixar o QR Code na tela e link na descrição, tá bom? Agora sim, o sfogliatelli de pistache. A gente começou o nosso dia comendo o sfogliatelli tradicional, que era o de ricota pura, né, com frutas cristalizadas. Esse aqui parece ricota com sabor, ou com creme de pistache junto. Nossa, gente. Melhor que o outro? É o melhor dos dois mundos? Não consigo nem falar. É o melhor dos dois mundos. Não consegui nem falar que eu tava com a boca muito cheia da mordida que eu dei. Mas sim, é o melhor dos dois mundos, porque é o sabor da ricota, bem suave, com um pouquinho de pistache junto, também suave. Não é muito doce e é bem crocantinho. Nossa, gente, valeu demais, eu amei. Conta sobre a dona aqui. A dona é uma figura. Ela veio conversando em italiano, porque eles não estão nem aí, gente. A gente fala um tchau, eles começam a falar italiano com você como se você estivesse entendendo. E aí ela veio contar, ela viu a Isabela, ela veio contar que ela já é bisavó, e veio falar do bisneto, veio falar do neto. E aí viu que a gente dá esses leguminhos desidratados pra Isabela. Totalmente aleatório do vídeo, tá? Mas só uma curiosidade. E ela começou a perguntar, isso é legume? Mas isso não tem os nutrientes? E como é? Onde vocês compram? Experimentou e comeu e tal. Não, achei que é importante, não é aleatório, é pra falar como o povo de Nápoles como o povo de Nápoles é legal. muito parecido com o brasileiro, né? Parecido com o brasileiro, é muito receptivo, é muito simpático. E ela ficou aqui conversando com os legumes. Aquela senhora ali. A gente se sentiu muito parecido mesmo com o pessoal, né? Com o clima do Brasil, assim, são muito calorosos. Vale fazer uma observação importante aqui sobre a segurança em Nápoles. Nós já vimos muita gente dizendo que é a cidade mais perigosa da Itália e que é arriscado andar por lá. Mas, sinceramente, a gente não viu nada disso. Com base na experiência que a gente teve, toda essa região turística parece bem tranquila. É lógico que você não vai ficar bobeando com a bolsa aberta, nem deixando o celular na mesa pra ir no banheiro, né? Mas na boa, alguém faz isso sendo brasileiro? Eu acho que a gente tá mais do que acostumado a ficar esperto em viagens e esse cuidado vale também pra Nápoles, claro. Aliás, ele vale pra Itália toda, porque realmente existem os pickpockets e é preciso ficar atento. Mas, além disso, a gente não pode dizer como são os outros bairros de Nápoles, além do miolo turístico, ou como é andar tarde da noite, lá perto da estação, por exemplo. Mas, na dúvida, eu acho que vale evitar fazer esse tipo de coisa. Fora isso, a gente se sentiu bem seguro por lá o tempo todo. A gente veio sem jantar pizza de novo. E a gente não contou no vídeo, mas ontem, na hora que a gente chegou, a gente também juntou uma pizza que a gente comprou pra comer em casa. Mas tá tudo bem, só se vive uma vez em Nápoles, é o nosso lema. Não era a ideia. E não era a ideia, acabou acontecendo. Mas agora a gente conseguiu vir e sentar na pizzaria da Michelle, que é a famosa do filme Comer, Rezar e Amar. É extremamente famosa, extremamente concorrida. Agora são 6 da tarde e a gente tava passando na frente pensando, talvez a gente leve pra casa pra comer depois, talvez a gente nem consiga porque a fila é muito grande. A gente viu vários conteúdos da galera dizendo que a fila era muito grande.
e tava vazio. E aí a gente resolveu, tá, vamos sentar e ficar então. Então estamos aqui esperando a pizza, vamos ver se é tudo isso mesmo, é bom que vai dar pra gente comparar. Olha, o cardápio deles fica aqui na parede e é isso aqui, são 4 opções, ali os preços é bem barato, achei até que ia ser mais caro por ser tão famoso, mas é isso aí. Você escolhe, pede rapidinho. Gente, olha o tamanho da pizza. Olha minha mão perto da pizza. E a gente pediu uma pra cada um, né? Porque longe de mim ofender os caras. A gente pediu uma marguerita e essa, como que chama? É Kozaka. Ela é em molho com queijo pecorino. Mas, de novo, ó, muito mais molho do que queijo, tá vendo? Muito mais. Essa aqui principalmente, é do queijo pecorino, acho que é só mais queijo ralado, ó. Agora, vamos ver o sabor disso, né? Então, a Isabela tá doida por um pedacinho. Então, ai, que gostoso. Vamos ver. Não vem cortada. A gente tem que cortar, pelo que eu entendi aqui. Eu até fiquei na dúvida, porque eles dão um garfo e faca, né? Eles dão garfo e faca. Mas na dúvida do que? Se é pra comer com a mão ou com Ah, eu como com a mão. garfo? Ah, vou comer com a mão também. Sempre ouvi falar que na Itália se come com a mão. Eu também. Não sei em Nápoles. Eu acho que é também. Ó, a massa ela é bem molinha também. Nossa, tá quente. De novo, o molho é muito bom. É muito boa. Mas, sinceridade, não achei tão diferente da outra assim. Qual que é Não sei melhor? se o meu paladar não é tão requintado. Qual que é melhor? Não sei dizer. As duas são muito boas. De verdade, eu não sei dizer. Tem que comer a casata agora. Que é um sabor diferente pra gente ver se dá muita diferença esse queijo pecorino ou não. Vamos ver a pecorino aqui agora. Diferente da margarita? Sabor do queijo. Porque a pizza é basicamente a mesma coisa, né? Muda o queijo é mais forte, mais saboroso. Eu acho até mais gostoso que a margarita. Mas você achou muito diferente da outra, do almoço? Eu acho que a massa, como todo, pizza por pizza e molho por molho, eu acho que eu gostei mais da outra até. É? Muito Olha boa só. essa. Maravilhosa, mas difícil comparar, tem que comer uma ao lado da outra, assim, mas eu acho que a do almoço tá um pouquinho melhor. Acho que deve ser talvez mais fama do filme do que realmente ser tudo isso, né? Muito legal comer aqui. É legal, As fotos da Julia Roberts, do filme. E, gente, é boa, não tem como dizer que não é, né? Maravilhosa. Bem barata. 6 euros. O tamanho da pizza. Ó, na hora que a gente tá saindo, terminamos de comer, já vamos sair, já tá lotado. Lotado não, mas já encheu bem mais, ó. Já tem uma filinha já, então a dica é vir bem cedo mesmo. No nosso segundo dia inteiro em Nápoles, nós pegamos um trem de 40 minutos e fomos conhecer Pompeia, uma cidade que foi totalmente soterrada pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C. Hoje ela faz parte de um parque arqueológico enorme e é uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano, justamente porque essas cinzas funcionaram como uma proteção para que grande parte das casas, estruturas e até as pinturas das paredes não fossem danificadas com o tempo. Cara, é muito louco pensar que tudo isso daqui ficou debaixo de um monte de cinza, de resto vulcânico, por anos, esquecido. E aos poucos eles foram escavando e redescobrindo a cidade e intacto, né? Isso que é o mais louco, cara. O material vulcânico conservou tudo isso daqui, deixou preservando muito da história. Assim, é muito louco pensar que a gente está andando sobre um lugar que ficou soterrado por tantos anos, assim. É incrível, cara. Mas o mais impressionante pra gente foram os corpos que parecem petrificados desde a erupção. Eles mostram a posição e até as expressões de desespero das vítimas nos seus últimos segundos de vida. E na posição exatamente quando eles morreram, que você vê tudo tentando se defender de alguma forma, né, das cinzas, da fuligem. Tem até corpo de criança, é realmente impactante assim ver. Pra gente valeu a pena demais fazer esse bate-volta, por isso recomendamos que você coloque no seu roteiro também. Se você ficou interessado e quiser saber mais sobre o tour guiado que fizemos por lá, e também sobre a história de Pompeia, fica ligado aqui no canal que logo logo vai ter outro vídeo mostrando mais detalhes e dicas práticas de como visitar também.
A gente tá aqui no trem, indo pro nosso próximo destino, que é Roma, que vai estar no próximo vídeo. Mas eu acho que é importante falar pra vocês o que a gente achou, né, de Nápoles, quais foram as nossas impressões. Antes de vir, a gente viu muita gente falando que era caótico, que não gostou de Nápoles e tal. E eu acho que a gente se preparou pro pior, assim. A gente veio achando que ia ser muito ruim, que ia ser o caos. Não muito ruim, mas a gente se preparou para um caos total, assim. E de fato é uma cidade um pouco caótica. É muito barulhenta, tem muita buzina para todo lado, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa para ver, assim, vamos chamar de poluição visual, não é bem uma poluição visual, mas tipo roupa pendurada e gente passando na calçada e criança andando de moto e barulho e buzina e pichação, então isso tudo deixa a gente um pouco atordoado. Mas, apesar de tudo isso, a gente gostou muito de Nápoles, porque o que eu achei? Se você vem sabendo de tudo isso, vem preparado, porque é muito diferente das outras cidades da Itália mesmo, realmente. É uma cidade que tem lixo no chão, nas outras você não encontra isso. Se você vem pensando nisso, talvez você não goste. Mas se você vem preparado, cara, o que eu achei é que é a beleza do caos que você vai ver em Nápoles. É o caos, mas ao mesmo tempo é bonito porque é muito autêntico, assim. É uma cidade que tem alma, que tem vida, que você vê que realmente aquilo ali é a vida das pessoas. Não é a cidade mais bonita, não é a que tem mais história. Os pontos turísticos não são os mais bonitos, mas é muito interessante. Eu gostei muito. A gente gosta muito de viagem cultural. E aqui, em Nápoles, foi 100% pela cultura. E é uma cultura muito interessante, assim. Então eu acho que eu entendo quem não gosta, quem fala que não gostou de Nápoles. Mas eu acho que é importante, se você vier, vir com uma cabeça não esperando que vai encontrar as mesmas coisas que você encontrou nas outras cidades da Itália. É diferente. Venha preparado para isso, que talvez você vai curtir mais. Nosso roteiro em Nápoles durou 2 noites e foi suficiente para conhecer os pontos turísticos da cidade e fazer o bate-volta para Pompeia. Se você quiser receber esse roteiro por escrito, incluindo também os links de tudo que a gente indicou aqui e alguns cupons de desconto para você usar na sua viagem, a gente preparou um guia gratuito para te ajudar. É só apontar o celular para esse QR Code ou baixar o PDF pelo link que está aqui na descrição. É de graça. De Nápoles, nós seguimos de trem para Roma. E apesar de parecer muito difícil depois de tudo que a gente já tinha vivido nesses 20 dias de viagem até aqui, Roma foi o ponto alto da nossa viagem pela Itália. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Valeu, obrigada, tchau!